Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre os impactos sociais e econômicos do colonialismo na África. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, a herança do período de dominação colonial europeia para a maioria dos países africanos é a fome das populações e também a disseminação de doenças pela carência nutricional e falta de assistência por parte dos estados. Além da fome, né, dos altos índices de contaminação pelo vírus da AIDS e outras doenças, né, e das guerras civis, como também a má administração dos recursos por parte de governos corruptos, contribui para esse quadro. Entre os aspectos ligados à grande expansão do vírus, né, HIV, no continente, nós podemos destacar também a falta de assistência médica adequada, falta de informação para essas pessoas, desemprego, pobreza. Então, tudo isso são impactos sociais que combinam, que fazem com que esse continente ele seja um dos mais pobres, né, e dos que mais apresentam problemas sociais. Todos esses fatores derivam em grande parte da organização do espaço africano ao longo dos séculos, cujo objetivo principal era a exploração das riquezas do território, como eu disse no slide anterior, né? Essas potências europeias, elas colonizaram no intuito de exploração, né? De extração de riquezas, de usar as pessoas desse continente como escravos, né? Além também da exploração das matérias-primas, né? Que a gente sabe que mesmo a África apresentando esses problemas decorrentes que eu citei, é um continente também que apresenta uma grande diversidade, né, no seu quadro natural, o que vai chamar a atenção ainda mais desses outros países, né, advindos da Europa, como algo atrativo para a exploração e principalmente para a sua riqueza, né? Outros impactos sociais e econômicos, né, são a desorganização e regressão das atividades produtivas, que aconteceu durante o século XIX, no sistema produtivo, e que estava originalmente cotado para atender às necessidades da população, onde foi reorganizado em função dos interesses metropolitanos. Então, a consolidação de uma classe dirigente africana estreitamente aliada com os comerciantes europeus, onde a liderança política africana ela passou a ser exercida pelos grupos que mantinham contato com os comerciantes europeus, tais como os grupos assumiram seu papel de patrocinadores de desenvolvimento europeu. Além também da divisão internacional do trabalho ou na produção. A África, né, ela acabou sendo incorporada ao sistema capitalista como fornecedores de escravos e também de matéria-prima. Matérias-primas, minerais e produtos agrícolas para os países centrais. Como também compradora de produtos manufaturados e áreas de investimentos de capitais excedentes dos países centrais em diversos setores da economia, como ferrovias, portos, empresas de exportação e importação também. Outro ponto também é a questão da desestruturação da organização produtiva agrícola original, o que provocou desnutrição e fome, entre muitas outras consequências. Mesmo após o processo de descolonização dos países africanos nos anos de 1950 e 60 e também na década de 70, a estrutura produtiva nesses países, elas também continuaram voltada para abastecer o mercado externo, né? Onde nesses dois mapas a gente consegue visualizar muito bem a questão dos aspectos da pobreza, né? Em algumas áreas, como também as áreas que são mais afetadas pela fome. A gente pode ver aqui no mapa
né? Essas cores mais escurecidas demonstram os países que apresentam áreas em que a fome ela é muito predominante. Então, pessoal, vai ser nesse contexto, né, de pobreza, fome, baixa qualidade de vida, que o continente africano ele vai apresentar as menores taxas de expectativa de vida no mundo contemporâneo. Então, essas imagens retratam a realidade existente nesse continente, né, na maior parte dos países do continente africano, né, onde a fome ela é muito presente. E vale lembrar que tudo isso reflete, né, no processo de colonização que ocorreu nesse continente, né? Lembrando que a África, né, e os povos, né, que habitam esse continente, eles serviram de exploração, né, por potências europeias. E vocês sabem que a questão dos escravos e tudo mais, tudo isso eles vieram desse continente como uma forma de explorar e de enriquecer, né, a metrópole que estava, né, sob controle desse continente, tá bom? Outro ponto também é a questão da dívida externa, né? Vale lembrar que a dívida externa dos países africanos ela é praticamente impagável, onde suas economias elas estão fracas e eles não conseguem quitar os débitos dos empréstimos efetuados devido, né, aos juros, né, que consomem grande parte do PIB desses países, né, e dessas nações. Embora parte dessa dívida ela já tinha sido perdoada, né, pelo Banco Mundial, mas mesmo assim a dívida externa ela é um peso muito grande para muitas nações da África. Então, a instabilidade política e a falta de estratégias próprias para tentar erradicar a pobreza, elas acabam agravando as dificuldades, né, que já existem nesse continente, além também da ajuda internacional, né, na forma de doações financeiras e de alimentos, que é essencial para a sobrevivência da população. No entanto, a ajuda externa ela pode se revelar um problema, pois na maioria das vezes ela acaba se convertendo em dívidas, onde alguns países africanos, né, o total da renda ela chega a corresponder a uma parcela maior que 70%, né, em ajuda externa. Então, dessa forma, os investimentos sociais eles são bastante restritos, o que faz aumentar ainda mais essa pobreza. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e vamos agora debater na nossa aula, tá bom?